Qual o seu maior desafio para esta semana? Hoje, 1º de junho de 2026, já estamos no meio do ano e com certeza existe um aperto no peito, uma certa preocupação de sua parte em relação àquilo que ainda não aconteceu. Porque lá na virada de 2025 para 2026, você fez promessas, você na verdade estabeleceu metas e parece que nada ainda aconteceu. E você está cercado por um turbilhão de pensamentos estes que estão tentando limitar a sua trajetória. Mas fique tranquilo, porque Deus manda te dizer nesta manhã uma palavra que vai amenizar as suas preocupações e vai trazer você para uma dimensão espiritual, para que a sua vida seja uma vida próspera e abençoada por Deus e você tenha paz no seu interior. E o texto que eu uso como referência é em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23 até o versículo de número 27. Mateus capítulo 8, do 23 ao 27, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximou-se e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Temos aqui uma das experiências talvez marcante na vida desses discípulos, embora a maioria deles eram pescadores, tinham experiência marítima. Mas a vida não respeita as nossas experiências. A vida, às vezes, impõe para nós situações que fogem do nosso limite de capacidade. E vai nos ensinar a psicologia que tudo que ultrapassa o limite da experiência humana gera medo. E talvez seja assim que você esteja neste dia, cabisbaixo, sem saber o que fazer e não sabe para onde ir, não sabe a quem recorrer. Fique tranquilo, preste muita atenção, porque Deus está falando com você. O que nós encontramos nesse texto é que Jesus está entrando no barco juntamente com os seus discípulos e diz a Bíblia que de repente se levanta uma grande tempestade e parecia que o barco ia afundar. Observe que o barco aqui representa o ponto de apoio que eles tinham para atravessar de um lado para o outro. Muitas das vezes, aonde nós apoiamos, vai ser alimentado por situações ao ponto de nós nos desesperarmos. Mas a Bíblia diz que Jesus estava neste barco exatamente dormindo, como ser humano, né? Ele estava dormindo. E os seus discípulos, em meio àquele temporal, aquele vento, o mar bravio, os discípulos então se aproximam e vão dizer: Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. Você pense comigo um pouco, a definição que eles têm. O vento está soprando, o barco está quase afundando, e a única coisa que vinha na mente: nós vamos perecer. Você já parou para pensar que às vezes, nos momentos de adversidade, nós sempre pensamos no pior? Nunca pensamos no melhor? Porque somos arremetidos a isso, nosso inconsciente, né? Nosso mecanismo de defesa do nosso corpo. Todas as vezes somos expostos a um perigo, a uma ameaça, logicamente nós nos preparamos para fugir ou para enfrentar. E aqui os discípulos estão dizendo: olha, nós estamos perecendo. Ou seja, o vento está soprando, tudo está desmoronando, nós vamos perecer. Porque é assim que nós pensamos. Às vezes, no ápice daquilo que estamos passando, a única coisa que nos vem: nós vamos morrer, vamos perecer, está tudo acabado. Criamos um drama em cima de uma situação que aparentemente pode até parecer desesperadora, mas o que nos falta às vezes é equilíbrio emocional e confiança em Deus nestes momentos. Então os discípulos vão acordar o Senhor, dizendo: Senhor, salva-nos, porque nós estamos perecendo. E observe bem que aqui Jesus ele vai dirigir três palavras. Primeiro, ele fala com os discípulos, depois com o vento e depois também com o mar, né? Vai dizer a Bíblia, ele repreende os ventos, repreende também ali o mar, para que eles se calassem, se aquietassem. Observe a ordem que Jesus segue para poder acalmar. Primeiramente, Jesus podia acalmar a força do vento, acalmar o mar, né? E só depois tratar dos discípulos. Mas primeiro, Jesus trata dos discípulos dizendo: por que temeis? Ou seja, não tenham medo. Primeiramente, Jesus ameniza a tempestade que eles estavam por dentro, que era de que nós vamos perecer. Aprenda uma coisa, que antes de Jesus tratar a tempestade que você está vivendo do lado de fora, primeiro ele vai tratar dentro de você. Primeiro ele vai acalmar o seu coração, vai acalmar os seus pensamentos, vai trazer uma bonança na sua vida emocional. Porque não adianta acalmar o vento, acalmar o mar, se dentro ainda tem conflito. É assim que ele trabalha. Então, para esta semana, eu quero pedir ao Senhor que venha acalmar as tempestades que tem dentro de você. Tempestades estas que estão fazendo você pensar que vai perecer, que vai morrer, que vai acabar, está tudo perdido. Acalma. Jesus está dizendo: não temeis. Não tenha uma pequena fé, exercita a tua fé, confia em Deus. Este vento não é para te matar, este vento não é para te destruir, este vento é para fazer você crescer, já que Jesus está no barco. O que você precisa fazer
é que os discípulos fizeram, versículo 25, e os seus discípulos aproximando-se, ou seja, se achegue mais a Deus, se aproxime mais de Deus, porque quanto mais longe você estiver, mais vulnerável você fica. Então eu quero deixar esta reflexão para você e quero te dizer que Jesus está acalmando a tempestade dentro de você, porque se dentro de você tudo estiver calmo, tudo estiver em bonança, do lado de fora, querido, usa aqui até um termo chulo, de lado de fora o circo pode estar pegando fogo, mas você vai estar em paz interior. É tudo que nós precisamos, de uma mente tranquila, de um coração sossegado, e a nossa confiança, ela vai ser alinhada com o agir de Deus. Então que Deus te abençoe, pega esta palavra, se esta palavra falou com você, se você sentir no coração, e quiser compartilhar com alguém que talvez você saiba que está passando por uma tempestade, por um temporal, compartilhe com ele, para que ele também possa receber essa mensagem. Eu desejo para você uma semana, um mês, um restante de ano de bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então diga amém e que Jesus te abençoe.